Bom dia, Igreja Presbiteriana de Botafogo. Essa é mais uma aula da nossa escola dominical. Nós agora já chegamos no domingo 18 de abril, imagina. E nesse domingo nós viemos louvar ao Senhor e aprender um pouco mais da sua palavra. Então vamos orar para começarmos a nossa lição. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor tem estado conosco e nos acompanhado nos momentos alegres, nos momentos tristes, e nós Te pedimos que o Senhor esteja agora conosco, trazendo cativa a nossa mente para o estudo da Tua Palavra, para que nós possamos aprender mais de Ti e melhor, e possamos viver a Tua verdade. Essa é a oração que nós fazemos agora, nesse dia de domingo, e fazemos em nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, tendo orado, nós vamos relembrar um pouquinho do que nós já passamos aqui nesses domingos desde fevereiro, ainda em tempos de pandemia, ainda cada um em sua casa, no seu lar, e nós temos estudado a figura central da Bíblia. Nós temos estudado sobre Jesus, desde o seu nascimento, desde a sua infância. Nós temos estudado Jesus, o Mestre, nós temos estudado a divindade de Jesus, porque você sabe, Jesus é Deus encarnado. Não podemos nos livrar disso. Jesus não era um profeta, Jesus não era um homem santo, Jesus era o próprio Deus encarnado. E essa divindade de Deus, nós até já estudamos, mas nós vamos ressaltar isso a todo tempo. E também ressaltamos a humanidade de Deus, porque Deus também se fez carne justamente para sentir o que nós sentimos, para viver o que nós vivemos e para morrer por nós. Essa é a grande mensagem. Ele veio morrer por nós. Desde o começo. Essa foi a sua missão. Uma missão que ele cumpriu integralmente. Ele tinha um propósito: vir ao mundo, nos mostrar o caminho da vida eterna e nos dar a salvação. A Bíblia é toda permeada dessa mensagem. E Jesus precisou vir ao mundo para reafirmar isso, e mais do que isso, ele veio morrer pelos nossos pecados. Tudo isso nós temos visto através dos vários aspectos da palavra que nós temos visto até agora. No domingo passado, nós fizemos um estudo com o diácono Faustino, não sei se você se lembra, mas ele frisou bem como é importante descansar em Jesus. Porque descansar em Jesus significa entender essa mensagem que ele nos deu e viver uma vida diferente. É isso que Jesus quer de nós, que a gente viva uma vida diferente. E eu me lembro bem que o diácono Faustino ressaltou para a gente o texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Gálatas 5. Você se lembra disso? Quando ele falou dos frutos da carne. Quais são os frutos da carne? Porque nós somos carne, nós somos pecadores, e mesmo que a gente não queira, a gente acaba produzindo frutos da carne, que são vários. Paulo elenca, nem todos, mas ele elenca muitos: impureza, idolatria, feitiçaria, inimizades, discórdia, ciúmes, mentira, prostituição, todo tipo de impureza. E em contraponto, Paulo fala dos frutos do Espírito, que são domínio próprio, mansidão, fidelidade, benignidade, bondade. E tudo isso você encontra em Jesus. Você deve ter lembrança de que entre as muitas passagens que Jesus
conversa com as pessoas, fala com seus discípulos, ensina. Ele diz que ele é a árvore e dos seus ramos, nós somos os seus ramos, e às vezes ele precisa cortar um ramo que não produz fruto, porque a árvore, ela é feita para produzir frutos. Lembra disso? Jesus falou isso diversas vezes, de diversas formas, e deu até exemplos vivos, porque ele queria comer um fruto e a árvore não tinha esse fruto para dar. E a árvore, então, pela palavra de Jesus, disse: você é inútil, não serve para nada. Jesus estava nos ensinando, tudo que Jesus fez foi nos ensinar como nós devemos viver. Você percebe que Jesus não é uma religião? Jesus não é um modo de adorar a Deus. Jesus é um modo de viver com Deus. É bem diferente você dizer: eu sou muito religioso. Os fariseus eram muito religiosos. Eles iam sempre à sinagoga, eles criavam inúmeras regras, eles viviam a vida toda para interpretar a palavra de Deus. E como eles interpretavam erradamente a palavra de Deus? Como eles se prendiam aos detalhes, quando, na verdade, a essência mesmo da palavra era deixada de lado. Então veja que Jesus veio para acertar essas arestas que não estavam bem acertadas. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele nos diz que nós somos muito difíceis, que nós sempre queremos o nosso próprio interesse. Ele ressalta que a gente precisa de estar sempre ligado nele para a gente poder produzir bons frutos. Mas, enfim, hoje, nesta nossa lição, nós já encaminhamos para o estudo da parte mais difícil do ministério, dos ensinamentos de Jesus. É como se a gente estivesse hoje vendo o prenúncio de uma tempestade. E essa lição é muito oportuna nessa época em que nós vivemos essa pandemia, que nós vivemos o prenúncio desses tempos tão estranhos, tão diferentes, tão difíceis. Mais e mais nós precisamos das lições de Jesus, para que a gente tenha mansidão, domínio próprio, para que a gente tenha bondade, para que a gente tenha fidelidade, tudo isso através dos ensinos de Jesus. Então, eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia em mãos, porque esse é o nosso instrumento. É com a Bíblia que nós podemos aprender, porque aqui estão registradas passagens importantíssimas. Hoje, a nossa intenção é examinar como Jesus vem num propósito, vem ao mundo num propósito de ser nosso substituto. Espera aí um pouquinho. Substituto não é aquele que substitui um personagem principal. Substituto não é aquele que, numa linguagem assim bem simples, tapa um buraco. Pois é, por amor, Jesus veio ao mundo para morrer por mim e por você e pelos nossos pecados. Então, nesse sentido, ele é um substituto. Sim, porque nós estávamos já mortos nos nossos pecados. O apóstolo Paulo fala isso e repete nas diversas cartas que ele escreve. Nós estávamos mortos nos nossos pecados porque nós não conseguimos alcançar a noção de salvação que vem com Jesus. Jesus vem ao mundo para mostrar o caminho, que ele é o caminho. Ele nos diz isso com todas as letras: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele vem para morrer por nós. E tudo isso, pasme, ele faz por amor. Amor a mim, amor a você, que não merecemos. Por isso, essa é a graça.
porque a graça é um favor que não se merece, é imerecido. E, portanto, é assim que Jesus vem. Mas Jesus nos conhece no detalhe. Ele sabe que a gente está sempre pronto a se desviar do caminho. Ele conhece o nosso íntimo, ele sabe exatamente como nós somos. E aí, eu gostaria que você, junto comigo, abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Vamos falar em Mateus, capítulo 10. Então, eu tenho aqui a minha Bíblia à mão. Eu já abri em Mateus, capítulo 10. Na minha Bíblia, no Novo Testamento, está na página 12. Não sei se nós usamos o mesmo tipo de Bíblia, mas na minha é na página 12 do Novo Testamento. E aqui, veja que o capítulo começa com a escolha dos 12 apóstolos. Mateus é cuidadoso de dizer quem são os 12 apóstolos e vai a seguir dando as instruções para esses 12 apóstolos. Veja como Jesus maneja e fala a verdade o tempo todo. Vou fazer um parêntese aqui para perguntar a você se você já viu algum pregador dos dias modernos. As televisões estão cheias, você pode escolher para onde você vai olhar e qual religião você vai querer ouvir. Mas, de um modo geral, a mensagem é sempre boa. A mensagem é, se você abraçar aqui essa religião, se você abraçar essa mensagem que eu estou te trazendo, se você vier pertencer à minha igreja, todos os seus problemas estão resolvidos. Eu vou te dar um óleo, eu vou te dar um lenço, eu vou botar a mão em você e tudo vai ser resolvido. Essa é uma mensagem muito atrativa para nós. Por quê? Porque a gente sempre está querendo resolver o nosso problema. Nós somos assim. Nós tentamos sempre o nosso interesse em primeiro lugar. A gente esquece o que Jesus disse. Que primeiro o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós buscamos primeiro o nosso bem-estar, a nossa saúde, a nossa tranquilidade, a nossa prosperidade e depois o resto. Olha, a sua Bíblia continua aberta lá no capítulo 10 do livro de Mateus e quando você vai ver o segundo título é As Instruções para os 12. Então, Jesus os manda ir sempre em duplas, claro, porque um fortalece o outro, um ajuda o outro. Sempre, a Bíblia sempre nos diz que não é bom que o homem ande só, não é bom que o homem esteja sozinho. E ele vai dando essas instruções até que ele começa com as admoestações, os alertas, a forma como o que eles devem prestar atenção. E Jesus diz no verso 16 do capítulo 10, ache lá na sua Bíblia, leia comigo. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Essa não é uma mensagem muito alegre. Sua vida vai ser um espetáculo. Não. Vocês serão ovelhas no meio de lobos. É para lá que eu estou mandando vocês. Sendo, portanto, prudentes como a serpente. A serpente fica quietinha e ela só dará o bote se ela for ameaçada ou se tiver uma boa oportunidade. Ela não sai por aí tentando morder todo mundo. A serpente é prudente e simples como as pombas. Delicados, simples. Acautelai-vos dos homens, é o que diz
Jesus, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Que mensagem é essa? Mas não é uma mensagem boa, de paz, de cura? Jesus veio para isso, para nos dizer quais são os frutos do Espírito. Você veja que desde o começo das nossas aulas, todas elas se concatenam, porque a mensagem é sempre única, mas ela não é uma mensagem mentirosa, enganadora. Jesus nunca nos engana. Jesus sempre maneja a verdade. E essa verdade pode não ser tão boa como a gente espera. Porque, claro, como nós visamos, nós somos humanos, nós queremos sempre o nosso bem, nós queremos sempre ser felizes. Essa é uma busca que Jesus também nos estimula a sermos sempre felizes, a nos alegrarmos sempre, mas Ele, que conhece a natureza humana, Ele sabe muito bem a diferença entre os interesses humanos e os interesses divinos. E os interesses humanos nem sempre correspondem aos interesses divinos. Mas Jesus também diz que Ele sempre está conosco, porque veja o verso 19 desse capítulo 10 de Mateus. Está acompanhando comigo? E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de falar. Ou seja, o Espírito Santo estará conosco. Então, nós não precisamos temer todas as circunstâncias adversas, ser entregues aos tribunais, sermos açoitados, não literalmente como era naquela época, mas há tantas formas de açoites. Mas Jesus diz que Ele vai nos orientar sobre o que falarmos, desde que a gente fale a verdade, desde que a gente não doure essa pílula, porque o Evangelho é vida. O Evangelho é vida, é muito mais do que religião. Religião é a forma como nós nos congregamos, como nós nos reunimos em igreja para adorar. Isso é muito bom, mas não é isso que Jesus quer. Ele quer que a gente viva o Evangelho. Dentro da igreja, fora da igreja, onde nós estivermos. E Ele vai falar dos estímulos, mas logo depois, a partir do verso 34, Ele vai falar das dificuldades. Preste atenção, Jesus fala das dificuldades que nós enfrentaremos. Veja que palavra dura. Leia comigo o verso 34 do capítulo 10 de Mateus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Espera um pouquinho. Nós não falamos sempre a paz do Senhor, a paz de Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o maravilhoso conselheiro. E de repente Jesus fala isso, que eu não vim trazer paz, mas espada. E você deve estar pensando, mas essa mensagem é completamente incongruente, não faz sentido com aquele Jesus bonzinho que eu quero para mim, aquele Jesus bonzinho que eu quero conhecer. Não, Jesus é aquele Jesus bonzinho que você quer para você, mas é o Jesus da verdade. Nós não estamos brincando de viver como Jesus. Nós queremos viver como Jesus. E por isso, Jesus diz, não vai ser fácil. Ele trouxe uma espada. E que espada é essa? Essa é a espada da verdade. E essa espada, ela precisa ser empunhada, foi empunhada por Jesus e precisa ser empunhada por nós também.
prossiga no versos 35 e 36, que você vai ficar bem espantado. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Você está prestando atenção? O que ele está dizendo? Não é que você não possa e não deva amar seu pai e sua mãe, que você não deva amar seus filhos. O que ele está dizendo é que é muito mais importante o lado espiritual da nossa vida do que o lado material propriamente dito. A nossa circunstância humana não é nada diante da circunstância espiritual da vida que nós estamos prestes a viver quando nós nos encontrarmos com Cristo. Porque a nossa vida é passageira, você sabe disso. Nós estamos vivendo num mundo em que isso está mais evidente, essa rapidez com que a vida passa, mas Jesus vem nos prometer um reino do céu, um reino de Deus, um reino que não passará. E é nesse reino que nós precisamos estar focados. Por isso ele não diz, não se preocupe com os seus, mas ele diz, primeiro eu, o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha o verso 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Palavra de verdade, essa é a espada. Essa é a espada da verdade que ele pede que eu e você empunhemos, apesar de todas as circunstâncias. O que Jesus está falando é, às vezes você vai estar num ambiente em que o cristianismo vai poder ser menosprezado. As pessoas vão dizer, mas você ainda acredita nisso? Isso é história da carochinha, isso não existe. E é preciso que você seja firme e verdadeiro e que você tenha consciência, presta atenção, não é uma consciência que está só da sua boca para fora, é a consciência que está aqui, é o entendimento que vem através do Espírito Santo para você. Presta atenção, o Espírito Santo está conosco sempre, é Ele que permite a nossa mente tão pequena, tão humana, a gente alcançar essa dimensão divina. Mas quando nós estivermos em um meio em que o cristianismo, a mensagem de Jesus for menosprezada, que for ridicularizada, que for rechaçada, você deve estar pronto com sua espada com conhecimento da Bíblia, com conhecimento do que o Espírito faz na sua vida, você dizer não. A minha vida é diferente porque eu tenho Cristo no meu coração. Então nós precisamos dessa ideia que vai nos dominar completamente e vai além, vai refletir no modo como nós vivemos. E aí eu vou chamar você para prestar atenção em alguns episódios da vida de Jesus em que essas afirmações de Jesus na vida prática, como é que elas acontecem? Nós estávamos em Mateus, então vamos passar o livro de Marcos e vamos encontrar o livro de João. Quero pedir a você que abra o livro de João no
capítulo Mateus, Marcos, Lucas e agora sim João, no capítulo 6. Logo no comecinho, você já leu o título? Já chegou lá comigo? Página 105, se você estiver com o mesmo tipo de Bíblia que eu estou usando. No capítulo 6, começa logo com uma história da vida de Jesus, a multiplicação de pães e peixes. Bom, Jesus explicava a sua missão por onde ele passava, ao mesmo tempo ele curava as pessoas porque ele mostrava a sua divindade, ele mostrava o seu olhar amoroso por aqueles que sofriam. Então, essa espada que Jesus diz que tem com ele é a espada da verdade, não é a espada da insensatez, não é a espada do ódio, não é a espada da raiva. Tanto que ele está lá no capítulo 6 de João, ele está lá próximo do mar da Galileia, é o mar de Tiberíades, e a multidão o seguia, porque a multidão estava sedenta, a multidão queria saber, eles tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Olha só, olha o interesse da multidão, eles queriam ser curados. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se e com os seus discípulos. E a Páscoa estava próxima. E Jesus ergue os olhos e vê que a multidão está subindo ali o monte, está todo mundo querendo chegar perto dele. E aí Jesus, numa questão bem prática, bem do nosso dia, bem do tipo da preocupação que eu e você temos, ele pergunta a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? É claro, ele dizia isso para experimentar os seus discípulos, porque ele sabia que ali onde eles estavam não haveria pão para aquela multidão. E é exatamente isso que Filipe fala. Veja no verso 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Veja como são duas dimensões. Jesus está testando os seus discípulos, aqueles que estão com ele, vendo os milagres dele todo dia. E ele diz: onde é que nós compraremos pães? E o discípulo diz: vai ser difícil, porque é muita gente que está vendo aí. E quando chega André e diz: olha, eu identifiquei aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus então faz sentar a multidão. Você sabe, depois você pode continuar acompanhando essa história. Ele vê a necessidade da multidão, ele dá graças ao Pai e ele começa a dividir aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos e ele dá para a multidão. E ele alimenta fisicamente a multidão. Ele multiplica os pães, nós já vimos isso em lições anteriores, que a gente tem que reconhecer aqui. O reverendo Duzi falou isso numa das lições passadas. Este é um milagre que nós não podemos entender de outra forma. Essa multiplicação foi realmente a produção da própria matéria, do próprio pão. Nunca 5 pães podem alimentar 5.000 pessoas se não tiver mais pão sendo feito daquele primeiro pão. É um milagre que só com os olhos da fé você pode entender. Porque se você só tiver olhos humanos, você vai certamente dizer: isso é absolutamente impossível. Mas o milagre encantou tanto aquela multidão, aqueles ali que queriam comida, comida, comida,
que eles foram falar para mais pessoas. E naquela noite, Jesus mandou os discípulos irem para o outro lado do mar de Tiberíades, do mar da Galileia. Eles estavam indo em direção a Cafarnaum. Jesus fica para orar sozinho. Você lembra dessa história? Depois ele foi encontrar com os seus discípulos no barco, eles que eram discípulos, que tinham visto a multiplicação dos pães de uma forma maravilhosa. Eles veem aquela figura caminhando sobre o mar e o que eles pensam? É um fantasma. E como é que nós somos difíceis de conseguir ver além, ver o milagre, ver a capacidade divina de Deus, de Jesus, conosco ali, com eles, mas também conosco aqui. E, enfim, não é isso que nós precisamos falar. Nós precisamos ir um pouquinho além, lá no verso, a partir do verso 22, quando Jesus diz que ele é o pão da vida. Jesus conhece o povo, sabe o que o povo quer. Veja lá no verso 25, quando já aquela multidão do dia anterior e mais, porque espalharam a notícia, as pessoas pegaram seus barcos e foram de um lado para o outro, chegaram a Cafarnaum e disseram: mestre, quando chegaste aqui? Veja a resposta de Jesus no verso 26. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. A nossa intenção, a minha, a sua, é isso, é no nosso bem-estar de hoje. E Jesus está falando do bem-estar eterno. E ele diz, continuando, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E aí eles começam a perguntar, veja no verso 28, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Então, respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Sabe qual é a obra de Deus? É que você creia em Deus. Veja que impressionante que as multidões, tendo procurado Jesus porque ele fez o milagre da multiplicação, o buscam em Cafarnaum e ali dizem: que sinais nós vamos ver para que nós possamos crer? Que sinais? Veja bem, eles voltam lá em Moisés. Moisés era o grande patriarca, aquele que tirou o povo da escravidão do Egito e os trouxe para a terra prometida, mas passaram pelo deserto e eles dizem: mas Moisés nos deu aos nossos pais o maná no deserto. E Jesus diz: em verdade, olha só o verso 32, em verdade, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus declara: você quer ler comigo? Porque esta é uma afirmação que ela precisa estar no seu coração. Leia comigo o verso 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, vamos juntos: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede.
Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Jesus sabe como nós somos difíceis de compreender a mensagem, como os afazeres do dia a dia nos preocupam mais, como a preocupação do que é que nós vamos lá no mercado comprar para hoje, ou para amanhã, ou porque o dinheiro está curto e nós não vamos ter o que comer. Jesus está falando, eu sou o pão da vida, sou eu. E os fariseus estavam juntos. Os fariseus eram os estudiosos da Bíblia, eles ouviam falar de Jesus, eles chegavam perto, não porque eles quisessem crer, embora muitos tenham crido, mas porque eles queriam pegar Jesus de alguma forma, alguma pegadinha. Então, eles começaram a murmurar. Verso 41. Nós estamos seguindo aqui, nós não estamos falando nada de diferente do que está na Bíblia. Eles murmuravam, dizendo, quem é esse? Verso 42, não é Jesus? O filho de José? Acaso nós não conhecemos o seu pai, a sua mãe? Como, pois, agora desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja que é pela graça que nós chegamos lá. Se a sua vida está completa, se você se basta, você não precisa de Jesus. Veja bem, ele diz, só quando o Pai me encaminha os seus, é que eu vou ressuscitá-lo no tempo final. É o Espírito Santo que age dentro de nós para nós entendermos que nós não somos completos, que nós somos falhos, que nós somos humanos, que nós somos pecadores e que nós precisamos de mais. Nós precisamos de Jesus. E quando nós reconhecemos que nós precisamos de Jesus e não Jesus de nós, quando nós é que precisamos de Jesus, então ele é capaz de nos trazer a vida eterna. Por isso, essa palavra de que quando você crê dessa forma, dessa maneira, ainda que seu pai e sua mãe digam isso é besteira, ainda que seus filhos digam, mas você ainda acredita nisso? Isso já era, isso não existe. Você, firme, com aquela espada da verdade, você pode, sim, se afastar dos seus próprios filhos, se afastar dos seus próprios pais, mas não se afaste de Jesus, porque Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quem escolhe ficar com os seus e perder Jesus, faz um péssimo negócio. Os fariseus não estavam felizes com Jesus, por quê? Porque Jesus atrapalhava todas as regras que eles, fariseus, tinham criado a partir das leis de Moisés. Porque, explica-se, o povo viveu no cativeiro muitos anos. Era preciso que a palavra de Deus fosse muito bem incutida naquele povo para que eles mantivessem a sua unidade como povo. Isso é fato. Só que os fariseus começaram a criar tantas regras para viver aquelas leis que as regras acabaram sendo mais importantes do que a própria lei. Então, vou pedir a você que volte um pouquinho na sua Bíblia, lá para Mateus, agora no capítulo 15, veja Mateus, capítulo 15, nós vamos ver como Jesus lida com a tradição dos anciãos, dos estudiosos da palavra. Capítulo 15 de Mateus, a partir do verso 2, os fariseus estão sempre instigando Jesus, como os descrentes devem fazer comigo e com você também, sempre perguntando. Por isso que a gente tem que estudar muito a palavra, para que a gente tenha as respostas certas, assim como Jesus tinha a todo o tempo. Veja só, eles perguntam a Jesus assim, por que transgridem os teus discípulos a tradição
dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Essa era a tradição. Muito bem, lavar as mãos é um hábito mais do que saudável. É mais do que apropriado. E você e eu sabemos disso hoje, em tempos de pandemia, que nós somos chamados a lavar as mãos o tempo todo. Mas nem sempre nós conseguimos. Nem sempre nós não temos os meios de lavar as mãos. E aí, o que os anciãos querem? Então não coma. Então, se você está com fome, se você está longe da água, mas você tem a comida, o alimento ali ao teu lado, não coma, porque você primeiro precisa lavar as mãos. Não é essa a mensagem. A mensagem é: coma, porque a comida está aí ao seu lado. E é isso que Jesus explica. Ele não diz que não é importante lavar as mãos. Ele diz que não é o mais importante. E Jesus logo confronta. Vocês ditam essas regras, mas vocês são os primeiros a desobedecerem. Sabe como é que Jesus trata esses fariseus? Veja o verso 7. Hipócritas. Vocês falam uma coisa e fazem outra. Vocês falam de um jeito e agem de outro. Hipócritas. Mas essa mensagem é só para o fariseu que vivia lá com Jesus? Será que Jesus não está falando comigo e com você também? Presta atenção, para você não ser também hipócrita, de recitar a Bíblia e não viver a Bíblia. É essa a mensagem que Jesus está trazendo. Veja versos 7 e 8. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, olha, ele está citando a Bíblia. Ele está falando como os fariseus falavam. Porque o profeta falou, porque Moisés disse, porque os santos falaram, e ele está dizendo, Isaías falou a respeito de vocês. Verso 8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O meu coração e o seu coração não podem estar longe de Jesus. O nosso coração tem que estar em Jesus. Por isso que tanto faz se nós estamos na igreja ou se nós estamos na nossa casa. Tanto faz se nós adoramos aqui no Rio de Janeiro ou se nós vamos até Jerusalém para adorar o Senhor, porque nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade, não na igreja mostrando uma santidade aparente. E quando nós chegamos em casa, nós não temos nada de santo. Nós temos que viver na nossa casa a santidade que Jesus nos dá. Vamos voltar um pouquinho mais no livro de Mateus, agora no capítulo 12. Veja só que Jesus continua falando, todo o Evangelho é essa vida de Jesus e as confrontações que Jesus tem o tempo todo. Veja o que nós já falamos no começo, agora nós vamos olhar na palavra, capítulo 12, a partir do verso 33, você vai ver como Jesus fala da árvore e de seus frutos. E diz assim, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto, ou pelo que produz, se conhece a árvore. Olha só como ele se dirige aos fariseus, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Percebe? Às vezes a gente disfarça, às vezes a gente tem um ar de santidade, mas às vezes essa santidade não está presente na nossa vida. Então essa espada que Jesus traz, que pode até trazer inimizade dentro da nossa própria família,
é a espada da verdade, para que a nossa fé não seja uma fé aparente, ela seja verdadeira. E se você está disposta a empunhar a espada da verdade, que Jesus empunhou também, vamos anotar aí 4 lições que podem ser muito importantes. Primeiro, Jesus sabia qual era a sua missão. É preciso que eu e você saibamos qual é a nossa missão, que Jesus já disse, é reconhecer a ação de Deus, reconhecer que Deus existe e é o Criador do universo, e mais é o Criador da sua vida, é o Criador da minha vida, e que Jesus Cristo é o seu Filho. O Deus encarnado que veio para nos mostrar o caminho da vida eterna. Nós temos que ficar concentrados nesse objetivo. Se nós soubermos qual é a nossa missão, e se nós nos lembrarmos sempre da nossa missão, vai ser difícil nós nos afastarmos dela. Agora, veja só, Jesus já falou e hoje nós já vimos aqui. O objetivo, muitas vezes, ele vai ser confrontado com o desejo nosso de sucesso, de popularidade, e a nossa pouca disposição para o fracasso, para as pessoas que nos ameaçam, para as distrações. Ninguém gosta de ser contrariado, ninguém gosta de não ter sucesso, ninguém gosta de ser impopular. Mas, se você tiver como foco a missão, mesmo sendo impopular, você vai alcançar seu objetivo. Então, não se deixe desviar. Essa é uma lição importante que Jesus nos ensina. A segunda lição é que você não pode deixar de confrontar o mal. Defenda sempre a verdade. Você vai ouvir por todo o lado. Mas essa história de Jesus, Jesus foi um profeta, Jesus foi um homem bom. Defenda a verdade, se ela está no seu coração. Jesus é o Filho de Deus encarnado. Não deixe de dizer esta verdade, defenda sempre a verdade. Não deixe passar, não seja confrontado pelo mal e se cale, não se cale. E essa é a terceira lição. Vale a pena ser ousado na defesa da verdade. Não tenha medo. Diga sempre a verdade de Cristo. É claro que para dizer essa verdade você não precisa matar o seu irmão. Você não precisa ser violento, porque Jesus disse que traria inimizade, mas o olhar dele sempre foi bondoso. Não confunda as estações. Dizer a verdade é uma coisa, mas ser bondoso é importante. Preste atenção. Esteja sempre pronto para defender a verdade, mas defenda esta verdade com muito amor, como Jesus sempre fez. Jesus falava coisas bem duras, quando precisavam ser duras, e ele tinha aquele olhar amoroso quando ele precisava de ter, e compaixão o tempo todo, porque Jesus conhecia a natureza de todos os homens, ele sabia que não havia os melhores e os piores, nós somos todos ruins, por isso que pela graça é que nós somos salvos, porque nós somos todos ruins. Então, quando nós escolhemos defender a verdade, nós estamos no caminho da vida eterna. E vamos nos lembrar que dizer a verdade não é garantia de vitória, porque as pessoas podem não acreditar na verdade. Você pode ser perseguido, você pode ser entregue aos tribunais. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos. Olha, isso não quer dizer que você não vai sofrer perseguição. Lembra quando nós começamos lá em Mateus 10, quando ele estava
trazendo as admoestações, mas ele diz, olha, bem-aventurado quando você for levado ao tribunal por minha causa. Lembre-se que a verdade gera um contentamento íntimo, a verdade te traz confiança, a verdade estimula a criatividade. Como nós temos visto na nossa igreja, nas classes da escola dominical, como nós estamos usando a criatividade para atingir as nossas crianças. Porque não é porque é filho de crente que será crente, é porque entende a mensagem desde criança, que essa criança poderá ser crente. Então não descuide das crianças. Preste atenção. Desenvolva a criatividade, mais que tudo a intimidade com Deus, que nós conseguimos através da leitura da Bíblia, da oração. Quando nós empunhamos a verdade, nós ficamos felizes com a honestidade que vem com isso, com a coragem que nos liberta. Deus nos coloca do lado dele. Por isso nós somos mais que vencedores, mesmo que a nossa vida terrena não expresse um sucesso estrondoso. Muito ao contrário, você vai ver muita gente que não crê em Deus cheio de sucesso. Mas será que ele vai dizer como o salmista, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, podes me dar confiança? Lá no Salmo 4, verso 8, se eu não estou enganada, vamos ver lá o Salmo 4. Eu estou abrindo a minha Bíblia, eu espero que você esteja certa na referência. Salmo 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. É assim que nós nos sentimos quando nós lidamos com a verdade que Cristo nos ensinou. Nós estamos chegando ao fim da lição. Temos muito ainda que aprender, mas dessa lição nós estamos chegando ao fim e nós vamos terminar com a leitura em conjunto, eu e você, todos nós, de João, capítulo 8, versos 31 e 32. Já achou? João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É assim, libertos, que Jesus nos quer. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra verdadeira, por essa espada, Senhor, que penetra na nossa consciência e nos dá um entendimento maravilhoso da tua verdade para as nossas vidas. Ajuda-nos a viver o cristianismo para que nós possamos ter uma vida plena. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo domingo. Se puder, traga um visitante também. Essas verdades precisam ser compartilhadas. Até domingo.